Então, falei agora há pouco, vamos falar um pouquinho mais da oficialização da candidatura do ex-presidente Lula à presidência. Foi na quinta-feira. O evento não encheu ginásio algum, né? Não encheria nem, como disse, a quadra poliesportiva do meu condomínio, que é bem pequenininha, para criança só, né? Essa convenção do PT foi feita num hotel aqui do centro de São Paulo, sem a presença do petista, sem a presença do Lula. Ele estava em Pernambuco para tentar resolver problemas com alianças locais. E lá ele teve que ouvir vaias a políticos que ele apoia e chegou a ser chamado de ladrão por um grupo de eleitores do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. E lá em Pernambuco, o poeta Antônio Marinho provocou risadas de Lula ao se referir claramente ao atentado cometido por Adélio Bispo contra Bolsonaro. O poeta disse que em São José do Egito o povo sabe dar facada. Mas o sem nome inventou de ir lá em São José do Egito, presidente. Inventou de ir lá. Tenha cuidado não, que lá o povo sabe dar facada. Ó, é o seguinte, ele foi lá em São José. E aí os artistas se uniram e fizeram um manifesto. Em terra de poesia, fascista não se cria. Consta, então, fica assim, né? Segundo o poeta, o genocida é Bolsonaro, quem estimula a violência é Jair Bolsonaro. Existe para essa turma, Lacombe, a violência do bem, o ódio do bem. Isso já ficou muito claro, né? É um duplo padrão constante, a esquerda tem um salvo-conduto para esse tipo de coisa. Na mesma semana em que esse poeta lulista disse isso, né? Brincou que na cidade dele a turma não erra a facada, né? Teve um sujeito que apoia o presidente Bolsonaro que foi preso, né? Por decisão do Alexandre de Moraes. Então, de novo, é o salvo-conduto que a esquerda tem. A esquerda pode falar que tem desejo de esfregar o rosto do presidente no asfalto quente. Isso é liberdade de expressão, talvez poética, né? Um jornalista respeitado da Folha, ele pode abrir a coluna dele em destaque e estampar que ele tem razões racionais para desejar a morte do presidente e que isso seria positivo para o país. Nada acontece. Enquanto que do outro lado a gente sabe que existe uma perseguição. Agora, é interessante essa coisa de comparar as convenções aí de lançamento das candidaturas, porque o que restou ao Lula, ao ex-presidiário Lula, né, é só isso, é só acordo de bastidores. Os encontros dele são com figuras como Renan Calheiros, como Eunício, né, e tudo sempre à sombra, não pode acontecer às claras. E o papelão que o Alckmin faz nisso tudo, né? Aquele que disse que o Lula queria voltar à cena do crime para continuar roubando. E hoje ele está querendo ser cúmplice, só podemos concluir isso, logicamente, né? Ele quer participar do butim, da pilhagem. E é disso que se trata a campanha do PT. A gente olha quem está junto, são as pessoas, os grupos organizados e tudo, que querem, primeiro, se livrar da areia na engrenagem, do obstáculo que é o Bolsonaro a esse velho esquema de corrupção que tomou conta de Brasília, querem voltar a azeitar essa máquina corrupta, né? E ao mesmo tempo só isso, não tem povo, tem OAB, tem sindicatos, tem academia, tem muita redação de jornal, né? Empresários até. O que não vemos é povo, porque é uma discussão de qual vai ser a divisão do butim quando eles voltarem ao poder. Agora, na ausência de um debate sério e construtivo sobre projetos distintos, sobre corrupção, sobre tudo isso, resta rotular dessas coisas absurdas, né? Genocida, fascista, não humano. Nós temos jornalistas que dizem com todas as letras que Bolsonaro não é humano. Veja, eu nunca vi nenhum jornalista falar isso acerca de Lula, por mais críticas legítimas que tenhamos e temos a esse projeto nefasto e totalitário de poder do PT, nunca vou dizer que Lula não é um ser humano. Hitler era um ser humano. Monstruoso, asqueroso, mas era um ser humano. Você desumanizar dessa forma, dizer que o Bolsonaro não é ser humano, isso é pedir, isso é um convite para todo tipo de agressão, de violência. Você está lidando com a escória, você está lidando com vermes. A gente conhece esse tipo de estratégia de desumanização, isso não acaba nunca bem. Então o que restou para essa esquerda em desespero é isso, é rotular, é demonizar, é desumanizar, porque aí você não está tendo que debater de igual para igual e falar de corrupção, de mensalão, de petrolão, de Cuba, de Venezuela, de Argentina.
Aí você está lidando apenas com um genocida, com um fascista, com alguém que é sub-humano ou até mesmo não humano. Assunto encerrado. E aí justifica todo o ódio, toda a agressão, toda a violência, toda a facada contra essa gente. Porque, afinal de contas, você está lidando com uma ameaça fascista. Então, de novo, isso é conhecido, isso é muito manjado, e é o que restou, se a gente parar para pensar, a única coisa que restou como estratégia desesperada da nossa esquerda. Daqui a pouco a gente vai falar desse caso aí, do Ivan Rejane, né, que teve uma ordem de prisão, prenderam por ordem, a Polícia Federal prendeu por ordem do Alexandre de Moraes. Ana, e eu falava lá no início, Ana, do programa, de como o STF, né, há casos em que, eu acho que essa questão do poeta, o STF considera que é uma liberdade de expressão. Ele pode falar que lá na terra dele sabem dar facada e não tem problema algum. Mas o cara lá de Belo Horizonte, né, o Ivan Rejane, ele não pode fazer críticas pesadas, até ameaças, mas ameaças em vídeo, não consumadas. Ele não foi flagrado perto de um juiz do STF, nem perto do Lula, nada que concretizasse essa ameaça. Então, de novo, duplo padrão, né, Ana? O cara pode falar da facada lá em Pernambuco, mas ninguém pode criticar o Lula e ameaçá-lo, e ameaçar os juízes. Você não gosta que fale juízes, você tem toda a razão, os ministros do STF. É isso, os ministros do STF, mas por muito menos, Lacombe, não custa a gente lembrar que um dos capangas lá do Alexandre de Moraes deu voz de prisão para dois rapazes, dois homens que estavam conversando num bar, num clube, numa sexta-feira, tomando cerveja, resolveram falar mal do Alexandre de Moraes e pronto, os caras foram levados, né, de uma maneira completamente autoritária pelos assessores /guarda-costa /capangas ali do Alexandre de Moraes. Ou seja, a liberdade de expressão ela está na Berlinda de uma maneira muito perigosa, como acho que nós nunca vimos antes, né? O Augusto até pode falar melhor sobre isso, já que há tantos anos de janela aí, né, Augusto, no jornalismo, e hoje juízes não, ministros que decidem o que pode ser falado, o que é ameaça, o que é discurso de ódio, o que é ciência, né? Dentro da pandemia, esses ministros que decidem o que é ciência, porque teve portaria inconstitucional do Barroso obrigando brasileiros a tomar a vacina para voltar para o seu próprio país. Então, assim, é por isso que eu estou dentro do cenário político, eu estou desapontada com muitas pessoas que falam, que colocam aí o crachá de conservador /liberal, mas não conseguem enxergar o que de fato está em jogo nessa eleição por puro nojinho ao sorvete de limão, sabe? Puro nojinho ao Bolsonaro, e não conseguem enxergar o caminho nefasto que está sendo pavimentado com a ajuda de ministros ativistas. Augusto. Um agravante que se tem provocado profundo mal-estar entre juízes, já de verdade. Eles não são juízes, eles não sabem julgar, eles não estão habituados a isso. Só o Luiz Fux fez concurso. Eu, aliás, nesse último número da Revista Oeste, eu gostei dessa história aí deles darem ultimatos sem parar, e comecei a dar ultimatos também, a tomar decisões e baixar ultimatos aí sobre decisões do Supremo. Então, por aí, com mais generosidade que eles tenham. Por exemplo, dei 20 anos ao ministro Dias Toffoli para que ele seja aprovado em algum concurso para ingresso na magistratura. Mas você foi bondoso, hein, Augusto? Não, em qualquer estado brasileiro ou província paraguaia. Se ele não conseguir, isso aí em 20 anos, ele vai ter que ser aposentado com os vencimentos pagos integralmente e será substituído até a escolha do sucessor pelo capinha que conseguir falar em latim egrégio plenário. É por aí. Porque esses caras só entendem essa linguagem, já que não são racionais. Eles entendem o sarcasmo, né? O que eles merecem. Está escrito ali na Constituição de novo.
Não existe crime sem lei que o defina. Ponto. Artigo 5º. Qual lei define o crime cometido por esse brasileiro que disse coisas duras sobre o Supremo? Vai prender por quê? Me apresente alguma lei. Todos os dias eles cometem esse tipo de violência porque foram indicados por um eleitor, o presidente da República. Eles nunca julgaram nada. Eles eram advogados que prestaram favores ao presidente ou tinham o mesmo tipo de pensamento, havia alguma afinação, e eles foram indicados. Só. Agora, o advogado sempre tem um lado. E ele é treinado para ter um lado. E eles estão do lado errado. Só para qualificar, lembrando, né, um deles advogado do próprio PT e outro advogado do terrorista Cesare Battisti. Que coisa boa. E tem o Fachin falando sobre eleições, quando ele fez um discurso escolhendo a Dilma Rousseff, que me remete a essa cena, que é uma das coisas que mais me chocam, é a turma da risadinha. O cara fala que na cidade dele desacerta a facada, o próprio Lula dá uma risadinha. É a mesma coisa que eu falar aqui, imagine que nós íamos pensar do Constantino, que é o nosso especialista, entre outras coisas, em economia, se eu falasse assim, 30% não é 30%, é 30% de 30%. Aí a gente começa a rir. Nós seríamos tratados pelos espectadores como um bando de idiotas, que é o que eles são, esses que dão risada desse negócio aí. Agora, são 10 advogados fazendo leis, o que é outro crime, porque isso cumpre ao legislativo. Basta ver o nome. Está explicado na etimologia. Legislativo legisla, executivo executa e judiciário julga, não cria leis. É isso. Nem prende, né, Augusto? O judiciário não prende. Nem prende, claro que não. Esse é um ponto que eu espero, tenho esperança de que comece a acontecer no Brasil uma coisa que começou a acontecer aqui na República Soviética da Califórnia, que eu chamo, durante a pandemia, quando o governador Gavin Newsom começou a fazer aqueles decretos inconstitucionais e obrigou as forças policiais a prenderem pessoas que abrissem seus estabelecimentos ou que estivessem, de alguma certa forma, contra o tal decreto dele, as forças policiais falaram, não, nós não vamos prender, sinto muito, acima do senhor está a Constituição, eu não tenho nenhuma ajuda constitucional, nenhum aparato constitucional para prender essas pessoas. E isso acabou gerando um efeito dominó de inspiração nas forças policiais, de falar, olha, não temos como prender pessoas de maneira inconstitucional. E aí, quando perguntavam para o próprio xerife do condado de Los Angeles, Villanueva, que sempre foi eleito através dos eleitores do Partido Democrata, ele foi contra isso e ele dizia o seguinte, eu não estou desrespeitando um decreto de um governador, mas eu estou respeitando e protegendo a Constituição americana, porque a bandeira americana está na frente da minha casa, porque a Constituição está, inclusive, acima das minhas vontades, como força policial e como cidadão. Então, eu sonho que alguma força policial no Brasil pegue a nossa Constituição, coloque no colo e, diante de uma prisão ilegal, eles resolvam dizer, não, nós vamos proteger a Constituição e isso aqui é ilegal. É o que diz, acho que é o Scalia aqui, que é a frase sobre a bandeira, né? Acho que é dele, que ele diz, olha, eu, se fosse rei, eu prenderia alguém que queimasse a bandeira americana. Como a Constituição não permite que eu faça isso, eu não mando prender ninguém. Isso é juiz. Os outros são uma piada. São uma piada. A tese, vou repetir aqui, a tese de doutorado do Alexandre de Moraes é a seguinte,
nenhum ministro pode aceitar o convite para o Supremo, para a vaga no Supremo, se isso for resultado de um favor prestado ao presidente. É esta a tese. Ele foi indicado ministro da Justiça porque, como secretário de Segurança Pública, no caso daquele hacker que invadiu o celular da Marcela Temer, mulher do presidente, ele agiu com discrição, entregou o material ao Temer, o Temer, grato, o nomeou ministro da Justiça, surgiu a vaga no Supremo e ele foi para lá. Quer dizer, ele é a tese ou é o próprio, né? Ou é o ser humano, digamos assim, sejamos generosos. É um oportunista. Oportunista, é capaz de desmentir o que disse ontem. Sabe? Você pode falar para ele agora é noite? Não, é dia. Depende da conveniência. Aliás, nós temos um trecho, né, a gente vai exibir daqui a pouquinho, da sabatina pela qual ele passou, Alexandre de Moraes, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado em 2017, se não me engano.